Em setembro de 2023, uma mulher lá da França registrou um objeto estranho no céu. E o vídeo que viralizou nas redes sociais mostra algo estranho subindo lentamente em direção às nuvens. As pessoas que presenciaram compararam aquela coisa como uma bruxa voando em sua vassoura. De fato, aquilo é um OVNI, ou seja, um objeto voador não identificado. Ninguém sabe até hoje que objeto era aquele. Seria algo aqui da Terra mesmo ou se trata de um objeto extraterrestre? Nos Estados Unidos, uma jovem que estava junto com o pai em uma reforma de uma casa antiga resolveu tirar uma foto em um espelho que estava no banheiro. Ela disse que estava sozinha no cômodo no momento que registrou a foto. Se assustou ao ver essa coisa atrás dela. Parece alguém usando um capuz. Ela ainda ressalva que não existia nada naquele local que se assemelhasse àquilo e que não tinha nada atrás dela. Por isso ela acredita que seja algo espiritual, algo do além. Lá no Texas aconteceu algo no mínimo estranho. Um casal ficou muito assustado depois que recebeu um alerta da câmera da campainha. E quando foram olhar quem estava na porta, viu essa coisa. Alguém estava usando uma máscara vermelha de aspecto demoníaco, de chifres e tudo. E ele carregava um cartaz escrito Apocalipse 20, do 1 ao 15. Nesse trecho da Bíblia fala sobre a prisão do diabo, a ressurreição dos que morreram e a libertação do diabo, que reinará na terra por 1000 anos, e a segunda morte daqueles que foram condenados. Essa coisa ou esse sujeito tocou a campainha, bateu na porta e deu a volta na casa antes de ir embora. A polícia afirmou que nenhum crime foi cometido, mas os moradores ficaram com medo. Afinal, ninguém sabe as intenções desse indivíduo, que claramente não está em boas condições mentais. E fica a dúvida, será que ele apenas fez uma brincadeira de mau gosto ou está anunciando uma ameaça futura para os moradores daquela casa? Um vídeo postado por uma norte-americana em suas redes sociais está deixando muita gente assustada. Na filmagem, mostra ela e o filho aproveitando uma noite tranquila na sala de casa, quando de repente algo bizarro aconteceu. Lá no fundo, no canto esquerdo do vídeo, tem uma pequena estante, e repare que lá tem uma caixa de Ouija. E na frente desta caixa tem uma boneca antiga. Perceba que a boneca começa a se mover sozinha. A mulher percebe, e quando ela olha aquela manifestação, um livro cai da estante, e ela se assusta e sai correndo. Bom, lá nos Estados Unidos, o povo tem fascínio pelo tema horror. Por isso, muita gente tem tábuas Ouijas, bonecas antigas e objetos de séculos passados. E sabemos que esses objetos, que já pertenceram a várias pessoas, que inclusive já são falecidas, carregam uma energia que, somando o fato da tábua Ouija ser um portal de acesso ao mundo espiritual, pode ocasionar situações como esta. Uma jovem, também norte-americana, passou por uma situação assustadora ao ir ao seu primeiro dia de trabalho. Ela estava sozinha no ambiente, sentada, aguardando possíveis clientes, quando de repente isso aconteceu. A gaveta do caixa simplesmente abriu sozinha, e o mais assustador é que na loja vende facas, canivetes, cutelos e facões. Ou seja, não é um local saudável para ter possíveis poltergeist. Já pensou se aquelas facas saem voando para todo lado? Lá no Canadá,
Uma mulher, ao avistar um incêndio em um supermercado, pegou o celular e começou a filmar. Enquanto as chamas consumiam ali o local, algo chamou a atenção. Por segundos é possível ver o que parece ser um rosto surgindo em meio ao fogo. Porém, neste acidente não houve vítimas. O prédio, graças a Deus, estava vazio. Então, o que foi aquilo que apareceu na filmagem? Será algo sobrenatural ou apenas pareidolia? Um jovem compartilhou uma história em suas redes sociais que está deixando geral arrepiado. Ele relatou que quando tinha 8 anos, seus pais fizeram uma festinha de aniversário e ele estava rodeado de amigos e várias fotos foram registradas, tudo normal. Porém, 14 anos depois, ele encontrou o álbum de fotos e uma das fotografias chamou a atenção dele. Na imagem, vemos ele e 2 amigos posando para a foto atrás de uma moldura que é segurada por sua mãe. Agora repare bem atrás deles. Veja essa figura misteriosa. Ele ficou bem assustado com essa coisa e foi até aos pais perguntar quem era aquela pessoa. E para sua surpresa, os pais também não souberam responder. E inclusive ficaram surpresos também, pois nunca tinham notado essa coisa na foto. É como se a visão deles, naquela época, não conseguisse enxergar aquela coisa. Pois passou anos e só agora todos enxergam com clareza algo que no dia da festa não estava lá. Pelo menos não estava na forma física, pois não era visível a olho nu. Agora pense em uma filmagem bizarra. A moradora de uma casa ficou extremamente perturbada depois que sua câmera de segurança filmou algo inimaginável. A rua estava vazia quando de repente aparece uma criatura, um animal que parece caminhar em 4 patas. Aquela imagem em si já era bem assustadora, porém aquilo sofre uma espécie de metamorfose bem diante da câmera. Passa de animal para um ser humano. Como eu disse, o vídeo em primeira vista é bem bizarro. Porém, se analisarmos com calma, percebemos que se trata de uma pessoa. Era uma pessoa desde o início. Ele estava apenas andando de costas e com as mãos no chão, dando a impressão que seria um animal em 4 patas. Mas não deixa de ser bizarro. Por que raios aquele maluco estava andando assim? Será que estava em uma espécie de transe? Ou fez aquilo de propósito para assustar mesmo os donos da casa? Uma norte-americana disse que foi com o filho em um cinema e chegaram muito cedo, só tinham os 2 dentro da sala. E foi neste momento que eles registraram uma selfie. E ao olhar a foto, ficaram assustados, pois lá atrás, nas últimas fileiras de poltronas, apareceram 2 criaturas que eles não fazem ideia de quem ou o que seja. Ela afirma que olhou para trás antes de registrar a foto e não tinha ninguém além deles dentro daquele cinema. Funcionários de um hospital, ao olhar o monitor da câmera que filma um dos quartos, ficaram impressionados com o que viram. Em um dos leitos é possível ver uma silhueta misteriosa rodeando ali ao lado de um dos pacientes. Eles relataram que após esse vídeo, o paciente veio a óbito, e eles acreditam que aquela figura tinha a ver com esse desencarne, sendo aquilo um espírito amigo ou de fato o espírito do próprio paciente, que já tinha se desligado do corpo.
mulher norte-americana instalou câmeras de segurança em sua casa, na intenção de vigiar o filho pequeno, quando ele estiver em diferentes cômodos. Um dia, então, ela decidiu revisar as gravações das câmeras e ficou assustada com o que viu. Don't talk. You don't talk to me. Wait, ghost man. Ghost man, ghost man. Ghost man, you say yes. Your eyes stupid. You don't like you anywhere. But you are. Look up. You want to talk to me, ghost? Uh-huh. You want to talk? You want to talk, ghost? You want to talk to me? I'm gonna beat you up. Cause if you don't be quiet now. Okay. Don't be quiet. Don't be quiet! Go. Seu filho estava no quarto conversando sozinho, e as palavras do garoto foram reveladoras, pois ele dizia conversar com um homem fantasma. Depois dessa filmagem, ela continuou olhando as câmeras e percebeu que o garoto continuava a conversar com o que ele dizia ser um homem fantasma. Embora a mãe preferia acreditar que se tratava apenas de imaginação fértil, coisas estranhas começaram a acontecer na casa, como objetos caindo sozinho, por exemplo. E fica a pergunta: será que o pequeno garoto estava mesmo conversando com um espírito ou é apenas uma imaginação de criança? No que você acredita? Nas vésperas do Ano Novo, funcionários de um hospital lá da Venezuela se reuniram para comemorar a data especial e registraram algumas fotos daquele momento. E tudo parecia normal, até que dias depois um deles, ao conferir as imagens, percebeu algo que é no mínimo estranho, deixou ele muito assustado. Pois no final do corredor onde eles estavam, tem uma porta que dá acesso ao necrotério do hospital. E foi lá que apareceu uma presença em pé. Era como se tivesse uma pessoa lá, porém todos os funcionários daquele turno estavam na mesa sentados e não tinha ninguém naquele ambiente onde essa presença apareceu. Pelo menos ninguém na forma física. Será que era um espírito? Eu creio que sim. Mas e vocês? O que acham desta foto? Alguns laços são tão fortes que nem a morte consegue romper. Essa história foi compartilhada por Savannah Drill, que flagrou algo no monitor de sua babá eletrônica que deixou a família entre o conforto e o arrepio. A filha de Savannah sempre teve uma ligação especial com a bisavó, visitando ela regularmente no lar de idosos. Mas recentemente a família recebeu a notícia que a matriarca faleceu. Morreu tranquilamente durante o sono. Na manhã após o funeral, algo extraordinário aconteceu no quarto da menina. It's nighttime, we can sleep. And you want to do so now. For a pizza. Remember? A câmera da babá eletrônica registrou a criança conversando com alguém. Em um momento, é possível ouvir ela dizer: "Olá, anjo. Olá, vovó Eckers." No vídeo também é possível ouvir uma voz que não é a da criança. E a garotinha continua falando como se estivesse conversando com a bisavó.
normalmente. My husband came in right after the clip had shut off. Like, we don't know exactly when, right after, because he heard her talking to somebody after he was done helping the dog, and he was like, hey, who are you talking to? And she goes, oh, I'm talking to Grandma Eckersley. And he's like, oh, well, what'd she say? And she just goes, her said that her loves me. So... Mais tarde, o pai entrou no quarto e perguntou com quem ela conversava. E a resposta da criança foi simples e direta. Eu estava conversando com a vovó. O pai então perguntou à criança o que a vovó tinha dito a ela. E ela respondeu, ela disse que me ama. Esse momento, vivido poucas horas após o funeral, foi interpretado pela família como um sinal, uma despedida, um gesto de amor que ultrapassou as barreiras entre a vida e a morte. Uma mãe compartilhou um relato seguido de foto sobre a filha chamada Olivia, que assustou muita gente. Desde muito nova, a criança passava horas no corredor de casa, conversando com ninguém, ou pelo menos era o que a mãe pensava. Ela explicava coisas e mostrava os cantos da casa, como se realmente estivesse dialogando com uma pessoa. Porém, não tinha ninguém. Ela conversava sozinha, e a mãe sempre acreditou que era apenas amigos imaginários, o que é algo comum na infância. Com o tempo, a menina começou a se interessar por fotos e vídeos. Ela gostava de pegar o celular da mãe e brincar de gravar introduções, como se fosse uma youtuber. E uma tarde então, em que estava ela e a mãe sozinhas em casa, Olivia foi ao banheiro com o celular da mãe para se divertir, tirando selfies no espelho. Meia hora depois, quando a mãe resolveu olhar as imagens, ela se deparou com algo que a fez suar frio. Na foto, a garota aparecia sorrindo em frente ao espelho, e na porta atrás dela apareceu um rosto que a mãe não faz ideia de quem era. Ela disse que a casa estava toda trancada e só estava ela e a filha. Assustada, a mãe revistou cada canto da casa com medo de um intruso, mas não encontrou sinais de arrombamentos e não tinha ninguém além delas naquela residência. A mulher então ficou confusa. Ela não soube o que pensar. Afinal, como explicar essa aparição na foto? Uma jovem chamada Tegan decidiu fazer uma sessão de fotos romântica ao ar livre com seu namorado. Os dois escolheram um local isolado e uma área arborizada, longe da cidade. Era um cenário perfeito para um momento privado e memorável. Sorrisos e poses foram registrados, sem que eles desconfiassem de nada. Mais tarde, ao revisar as fotos, Tegan se deparou com algo que transformou a tarde tranquila em um enigma assustador. Na imagem, o casal aparecia em primeiro plano, mas ao fundo surgiu uma figura alta, pálida. Era um jovem com traços que pareciam sobrenaturais. O rosto transmitia uma expressão estranha, e o mais inquietante era que o casal garantia que não havia mais ninguém naquela região remota. E foi justamente o isolamento do lugar que fez com que eles escolhessem para fazer as fotos. O registro então deixou uma questão persistente. O que estava observando eles durante aquele momento? Seria algo sobrenatural? Ou aquele que aparece na foto se aproximou e saiu de cena sem que eles percebessem? Lá em York, na Inglaterra, um casal de turistas passou por uma situação bizarra. Eles estavam curtindo as férias naquele local. Já eram 3h20 da manhã, quando eles saíram de uma balada e retornavam para o hotel onde estavam hospedados. No meio do caminho, em uma rua totalmente deserta, eles então decidiram tirar uma selfie. E o que apareceu na foto é muito bizarro. Veja essa figura estranha que apareceu lá atrás. Tem uma aparência de uma idosa com cabelos brancos, porém certamente não é uma pessoa de carne e osso. Vemos os olhos brancos e ela só tem o torso, sem braços e pernas, parece flutuar.
O casal de namorados ficaram perturbados com aquela aparição e não souberam explicar o que raios era aquilo. Em 8 de setembro de 2025, um vídeo foi postado por uma mulher cuja mãe administra uma creche em casa. Enquanto ela cuidava de algumas crianças, uma delas surtou e saiu gritando. O episódio foi registrado pela câmera de segurança do local. Mas o que fez o vídeo virar notícia foi algo muito mais estranho. Were you in there? Were you in there? No. Who knocked this over? Who knocked this over? Maybe it was just yeah, what was it done? Good. I could have Momentos depois do menino se assustar com algo, uma casa de brinquedo virou sozinha, sem que ninguém tocasse nela. Ao revisar as imagens, um detalhe macabro foi descoberto. Um par de mãos parecia se agarrar ao batente da porta, retraindo em seguida enquanto a criança gritava desesperada. Mais tarde, a filha da dona da creche decidiu mostrar o quarto onde tudo ocorreu. Foi quando veio a revelação. Segundo os relatos do menino, ele tinha visto um rosto dentro de um espelho de uma escrivaninha que tinha ali no quarto. O objeto então foi coberto com um lençol para evitar novos sustos. Mas as câmeras de segurança mostraram algo ainda pior. O portão de segurança se abriu sozinho. E quando a jovem desafiou a entidade, o lençol se moveu.
E marcas parecidas com dedos surgiram como se alguém pressionasse de dentro do espelho. Apavorada, ela fugiu e desde então o quarto foi trancado e as crianças proibidas de entrar. O espelho está à venda, mas até que seja levado embora, a sala permanece fechada. E o mistério continua. O que a criança realmente viu naquele espelho? O que será que está causando essas aparições e manifestações naquele local? Em 2019, uma enfermeira gravou uma idosa que vivia em uma casa de repouso fazendo uma oração em um quarto que era evitado por todos. Eles o evitavam porque os idosos que lá hospedavam adoeciam ou faleciam em pouco tempo. Os funcionários da clínica então começaram a chamar aquele lugar de a Sala da Morte. A intenção da enfermeira era registrar a idosa abençoando o local para compartilhar nas redes sociais. Mas o que a câmera captou foi bem mais assustador. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. Durante a oração, o rosário, o terço que a senhora segurava, foi erguido no ar, como se uma força invisível o puxasse, e não havia ninguém ao redor. A enfermeira que gravava relatou ter sentido um forte mal-estar enquanto gravava, e até hoje acredita que algo sobrenatural estava presente nesse ambiente. Outros fatos estranhos já foram relatados nesse mesmo quarto. Em uma das ocasiões, um cachorro de terapia foi levado para uma sessão em grupo, mas de repente ele se afastou e foi direto para a porta da Sala da Morte. O animal começou a choramingar e a fixar o olhar como se visse algo dentro do mesmo quarto. E o quarto estava vazio. Where's your other sucker? You only have one? Use it. Sheila. Really? Para muitos, isso foi a prova de que há algo errado naquele espaço. Estranhamente, mesmo depois das orações, limpezas e tentativas de afastar as presenças desconhecidas, os relatos não pararam. A sala segue despertando medo entre os funcionários, pois a luz que acende quando um idoso aperta o botão ali para chamar uma enfermeira fica acendendo sozinha, como se tivesse alguém internado lá. Porém não tem ninguém, o quarto está vazio. A porta do local também às vezes abre e se fecha sozinha. E até hoje o mistério permanece sem respostas. O que realmente está acontecendo nesse lugar? I don't know, no one's in there. It's crazy. Get the light, get the light. You say you chicken? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. This is insane right now. Right there. Okay, you're gonna stop this right now.
Às 15 horas de um sábado tranquilo, Bonita Adonis estava sozinha em casa, assistindo televisão na cozinha. Ela estava esperando o marido voltar da mercearia, até que algo muito bizarro aconteceu. A câmera de segurança que filma o interior da residência flagrou uma sombra passando na janela da cozinha. E logo após essa sombra passar, o fogão se chacoalhou todo. E sei lá, ele virou, se amassou, se contorceu. Foi um estrondo danado e a mulher ficou sem entender nada. Recentemente, a avó de Bonita faleceu dentro daquela casa. E ela chegou a pensar que aquilo que aconteceu possa ter ligação com o espírito da avó, já que quando ela foi olhar na câmera para tentar entender o que houve com o fogão, viu essa sombra, esse vulto, passando poucos segundos antes de ocorrer essa situação estranha aí. E aí, será que realmente houve ali uma manifestação do sobrenatural? Ou foi apenas um acidente com um eletrodoméstico que deu pane ali? E aquele vulto? O que seria aquilo? Dizem que os cães conseguem ver espíritos. E este caso pode ser um exemplo disso. Um vídeo divulgado nas redes sociais por Kit Carre mostra um momento estranho gravado pelas câmeras de segurança de sua casa, na noite de 15 de abril de 2025. No início tudo estava normal. O animal de estimação aparece na cozinha, olhando fixamente para algo invisível. Logo em seguida, uma forma fantasmagórica surge no ambiente, atravessando ali o local e desaparecendo em questão de segundos. O detalhe mais assustador foi a reação do cão. Nenhum latido, nenhum rosnado, apenas um silêncio total diante da figura que alguns consideram paranormal. Há quem diga que se trata de um fantasma, espírito. O fato é que a coincidência entre o comportamento do animal e a aparição não deixa de intrigar. E você, o que pensa sobre isso? Será uma filmagem autêntica de um visitante do além? Uma mulher foi até uma casa abandonada no meio do nada para fazer um vídeo e sem querer gravou algo que ninguém esperava. Então, gente, eu vim aqui, ó, tá bem escuro, tiraram a cama daqui já, não consigo nem filmar direito porque tá escuro, mas alguém pediu pra mim poder filmar de novo aqui, esse local. Ai, até embaçou, credo. Mas já tiraram a cama, ela tá tirando as coisas daqui, tá vendo, ó? Já não tem quase nada. Deixa eu ver se eu consigo colocar o flash aqui. Aí, pronto, agora eu consigo colocar o flash, ó. Tiraram, ó, não tem mais nada. Ó. Mas pediram pra eu poder vir aqui e fazer um outro vídeo. Só que eu não achei o comentário da pessoa que pediu. Que a pessoa falou que o lugar está carregado. Eu vim aqui agora, foi o horário que deu pra mim vir, então... Ela fala que o lugar está escuro e vazio, e que já tiraram a cama e que tudo parece deserto. Está de fato abandonada. Ao entrar naquela casa, ela nem percebeu, mas no vídeo aparece um rosto medonho, por um instante brechando ali a porta. Depois ela filma todo o ambiente dentro da casa, e não tem ninguém lá. A moradora diz que o dono da casa morreu recentemente, e que o próprio filho já viu algo vagando pelo local. E aí, será que aquele rosto é de fato uma aparição sobrenatural? Você teria coragem de gravar dentro de uma casa abandonada, onde o dono faleceu recentemente? Em 2013, uma jovem relata que visitou a casa onde o namorado cresceu. Um local que, segundo ele, sempre teve momentos estranhos, como armários abrindo sozinhos e luzes piscando. Ao chegar no imóvel, ela sentiu um clima pesado e decidiu não se aproximar. Mas o rapaz e um amigo insistiram em tirar fotos para ver se aparecia algo. Enquanto ele fotografava ali uma janela, ela fotografou ele
e não surgiu nada nas imagens do celular dele. Porém, no dela, uma figura sinistra foi registrada lá na janela. Ao revisar a foto e alterar o tom para azul, ela afirma ter visto claramente uma aparição na janela. Enquanto um dispositivo mostrava apenas uma casa vazia, o outro revelava uma presença inexplicável. Seria um fantasma? Uma ilusão de ótica para idolia? No que você acredita? E aí, meus amados, gostaram dos vídeos de hoje? Então deixa o like e corre lá para assistir esse vídeo aqui, ó. Eu postei ele tem pouco tempo, mas parece que vocês não foram notificados. Então corre lá e assista. É muito bom também. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.